Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio de O Mentor Podcast. Aqui você encontra estratégias, dicas para você poder alavancar o seu negócio e crescer com muito mais estratégia, muito mais performance para você poder atingir o resultado, pessoal, atingir o sucesso. Hoje, nesse episódio, a gente tá aqui com um cara super bacana. Vou apresentar, vocês já devem ter visto aí na vinheta, mas eu vou fazer a honra de apresentar ele, que é um grande amigo. A gente se conheceu há algum tempo e hoje ele tá aqui para poder contar um pouquinho da história dele. Antes de você continuar nesse episódio, já clica aí, dá um like, se inscreve no canal para você poder receber todas as novidades aqui do podcast. Então vamos lá, ó. Dá uma olhada nessa apresentação do Vinícius. Ele começou como... Deixa eu puxar aqui porque o currículo dele é extenso, pessoal. Ó, ele veio da lógica dos dados ao universo sensorial dos cosméticos. Ele é formado em sistemas, mexia com computador. E hoje ele empreende. Ele é dono, diretor executivo da Artes Tratos Cosméticos, empreendedor de espírito inquieto que trocou o código-fonte pela identidade olfativa. Ele tem vários hobbies, entre eles cozinheiro, gosta de cozinhar. Ele é esposo, ele é pai, católico. Hoje a gente tá aqui com o Vinícius Húngaro. Vinícius, seja bem-vindo, cara. É um prazer ter você aqui. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Acredito que hoje vai ser muito bom para todo mundo e estou muito feliz em compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. Oh, que bacana, o prazer é nosso ter você aqui. Vinícius, mas como que é essa história, cara? Você trabalhava com informática, dados, sistemas, né? Sistemas, processamento de dados. Que Comecei não tem com nada a ver com empreendedorismo, nada, né? não tem nada a ver. Eu era muito tímido quando era jovem e eu não gostava de lidar com gente. Para mim, lidar com pessoas era um trauma. Eu era aquele nerd de sala de aula, o cara da matemática, o cara que todo mundo pegava a cola, mas eu não gostava de me relacionar. E foi quando eu entendi que se eu trabalhasse com informática, eu não precisava lidar com gente. E aí foi o primeiro grande erro meu, porque quem usava computador eram pessoas. E isso fez com que depois, com o tempo, eu buscasse a conhecimento de como lidar com pessoas, através de PNL, coach, Ou seja, liderança. você foi para sua profissão para poder se afastar do mundo real, para poder ficar ali trabalhando com máquinas, e aí você se viu que quando foi a virada de chave, você falou: "Poxa, não deu certo. Vou ter que me aproximar de pessoas". Foi quando eu comecei a fazer o meu primeiro programa, primeiro software, né, que era um software de vendas, e eu tinha que lidar com a pessoa que tomava conta da loja, e essa Poxa. pessoa falava para mim o que ela precisava e como ela fazia, e não era só o por trás da máquina, né, não era só pegar o que precisava programar e ficar desenvolvendo. Eu tinha que conversar com o cliente para entender quais eram as necessidades dele, o que ele precisava ser feito, o que aquela tela tinha que ter para facilitar a vida dele. E foi aí que eu entendi que a minha primeira estratégia de não lidar com gente tinha sido furada. E ali eu comecei a entender que eu precisava aprender a lidar com as pessoas, porque quando a gente é da área de informática, isso é muito lógico, né? É o sim e não, o 0 e 1, É igual e é matemática, igual né? matemática, Um é mais um é exato. dois e E pronto. acabou. E já para o usuário, né, o cliente ali na ponta, não. Aquilo lá, a informação tem que estar do jeito que ele quer. Ah, quero do meu lado direito, quero do lado esquerdo. Para quem está desenvolvendo, tanto faz. Mas para o usuário fazia diferença. E isso demorou um pouco para eu entender que não era do jeito que tinha que ser, mas do jeito que o usuário queria, do jeito que o cliente queria. Sim. E você ficou quanto tempo nesse setor, nessa área de Na área de informática? tecnologia eu fiquei 20 anos. Comecei com 16 anos, Bastante tempo, então. bastante tempo. Fiquei até os 36. A minha última empresa de tecnologia era de recuperação de dados. Isso E daí que ano foi? 2017, 2018. Ou seja, não é tão longe, então. Tá Não, recente. tá recente. Inclusive, eu ainda mantenho um pé ainda na tecnologia. Tem alguns clientes antigos ainda que se mantiveram em contrato, mas aos poucos eu estou saindo da área e focando somente na indústria. E quando você percebeu que você tinha dom para empreendedorismo? Porque assim, muita gente tem medo de mudar, né? Você ficou por 20 anos aí nos dados, na tecnologia, e por um momento você decidiu mudar. Mudar de setor, mudar de área. Como foi isso? A parte de empreender eu já empreendia desde jovem, né? Desde quando eu saí da última CLT, né? A última carteira, eu comecei a trabalhar com suporte, manutenção, rede.
E desde então eu nunca mais fui funcionário, né? Porque passava a ser sempre um prestador de serviço. Ou seja, você empreendeu na tecnologia também. Na tecnologia também. E daí, tendo uma empresa de informática, foi que abriu a minha cabeça de que só a informática não ia me levar onde eu queria. Dentro da recuperação de dados, que é um nicho muito específico, é difícil você conseguir multiplicar as ações. Então, para isso acontecer, era necessário passar conhecimento. Só que para passar esse conhecimento, automaticamente nós criávamos concorrente. Porque era um conhecimento muito caro para ser adquirido e para treinar um funcionário acabava sendo mais barato para a gente, só que passar essa informação para frente fazia com que a gente criasse um concorrente. Então a gente não conseguia escalar exatamente como uma indústria, como Ou eu faço seja, hoje. você entendeu que para ganhar dinheiro você precisaria sair do setor. Ali Exa- você não ia conseguir multiplicar da forma que você Exatamente. gostaria. Não, do jeito que eu queria, não. Porque assim, a gente sempre tem um propósito, né? A gente tem sonhos. E aí você se viu num momento que, poxa, vou ter que mudar de área. E não deu medo? Muito, muito medo, muito medo. E o que você fez para combater isso? Tanto que eu não comecei como um ato heróico, né? Eu comecei migrando, né? Comecei como sócio da empresa e me mantive ainda com o pé ainda em tecnologia. Então, essa história que todo mundo conta, ou que algumas pessoas contam, de que eu saí do que eu queria e fui para uma paixão, e me joguei, larguei tudo, pode funcionar quando nós somos solteiros, a gente mora com os pais e tem um pé de meia para resolver. Eu já era casado, já tinha filha, né, casa, esposa, conta para pagar, Tinha então família, né? não dava para sair, né, abrir mão de tudo. Então, com o apoio da minha esposa, comecei e as coisas foram acontecendo até chegar onde a gente está hoje. E essa é uma estratégia que você deixa então pro pessoal que tá assistindo a gente de como migrar de carreira. Você aí, ó, que tá assistindo esse episódio, você tem vontade de mudar drasticamente? Ó, pega a dica do Vinícius, ó. Ele fez aos poucos, né? Foi migrando. Exatamente. Você que não está mais satisfeito com o que você faz hoje, escolha o que você ama, entenda primeiro qual que é o seu propósito e começa migrando. Cria um plano, cria uma estratégia para fazer. 6 meses, 1 ano, 2 anos. O mais importante é que você chegue no seu objetivo e seja feliz, né? E que não estrague tudo aquilo que você construiu até agora. Eu vejo muita gente, Vinícius, querendo meter o pé em tudo. Tipo, tá de saco cheio do emprego, quer meter o pé em tudo, quer começar numa área nova, sem saber, sem ter um mínimo de conhecimento. E eu vejo muita gente se frustrar por causa disso. Porque, assim, hoje no Brasil, empreender é difícil. O Brasil não dá espaço para amadorismo. Então, a partir do momento que você sai de um setor e vai para algo novo, sem saber nada, isso se torna muito. A chance de dar errado se torna muito maior. Não é Sim. verdade? E é por isso que as estatísticas mostram, né, que a quantidade de empresas que fecham no Brasil é absurdo. Só que se a gente olhasse melhor e parasse para pensar antes de começar um novo negócio ou abrir um negócio, talvez isso não acontecesse. Uma das maiores falhas, que eu acredito que seja, né, até no Sebrae a gente conversa muito sobre isso, é que as pessoas simplesmente elas começam a empreender porque perdeu o emprego ou porque acredita que empreender vai ser a salvação para aquela dificuldade que ele está Sim, vivendo. sim. Só que eles não estudam o mercado, não entendem ponto de venda, posicionamento, não faz o básico para começar. E aí se frustra, aumenta às vezes até as dívidas que já tinham, em vez de ser uma solução, passa a ser uma tragédia. E aí vira um pesadelo pro resto da vida, né? Porque a gente Exatamente. sabe que atitudes erradas, elas se transformam em pesadelos. As pessoas acham, poxa, se eu errar, eu mudo aqui, mudo lá. Não é tão simples assim, né? Exatamente, ainda mais quando você mete o pé em tudo e abandona uma carreira, muda de cidade, faz uma mudança muito drástica, e isso às vezes não tem como mais voltar atrás. Eu falo que tudo tem risco hoje, mas você precisa calcular o risco que você está tomando. O risco ele precisa ser minimizado em todos os aspectos, para o impacto não ser tão grande. Se der certo, ótimo, mas se der errado, o risco que você correu é pequeno, né? E você escolheu uma área da tecnologia para a indústria química. Você é formado em química? Como que foi essa decisão, Vinícius? Foi explicar exatamente quando foi o momento exato, eu não Não lembro. Não, consegue. não Porque, assim, lembro. são áreas totalmente opostas, né? Completamente. E você nunca teve o pezinho na indústria química, ou teve já? Não. Na indústria química, não. Mas a hora que eu entendi que produzir um cosmético, produzir um produto é quase como que cozinhar, que tem uma fórmula, que tem uma receita, um passo a passo que precisa ser seguido,
eu entendi que era possível e que era só uma questão de mais conhecimento. Dentro da tecnologia, isso também se tornou muito latente para mim, que a tecnologia não para. Então, a linguagem de programação que eu aprendi enquanto eu estudava, quando eu me formei, já não era mais usada. Então, tive sempre que acompanhar e aprender, estudar e buscar informação. Dentro da fábrica, acabou sendo mais uma informação. Então, como fazer um produto, como funcionavam as normas, o que era a Anvisa, como era uma regulamentação de um produto, o que é um produto em si, né? Quais são os processos e os passos que precisa ser feito para um produto estar na prateleira para ser vendido. Isso foi só um conhecimento a mais que precisou adquirir. Levou tempo, né? Deu muito medo no começo, Sim. mas nada que fosse impossível. Porque eu acredito que uma indústria química, como você é dono, ela envolve muito mais autorizações do governo, né? Sim, Vigilância sanitária tem também, não tem? vigilância, Anvisa. CETESB, Anvisa, Ou e seja, a burocracia é muito grande sim, para poder operar uma indústria química no Brasil. exatamente. Para ser regularizado. Sim. A fábrica hoje ela tem 25 anos de história, mas o começo dela foi bem difícil. Então, o prédio, o que precisar de CETESB, de água, de IBAMA, de tudo que precisa para começar. Hoje o pessoal fala entre 1 ano e meio e 2, para ter uma empresa regularizada. Certo. E você assumiu a fábrica em 2019, é isso? 2019, um ano antes da pandemia. Poxa Então, vida, você pegou uma fase, então você mudou de área. Um ano depois estourou a pandemia. Cara, que loucura. cara, essa parte foi aterrorizante. Porque assim, para quem já estava na área empreendendo foi difícil. Eu imagino para quem começou um negócio novo meses antes de entrar uma pandemia que foi referência no mundo inteiro. Sim, a nossa pulo do gato também foi que quando o Dória, na época, logo pela manhã, na segunda-feira, ele fechou o estado. O Dória é governador do O estado de Dória é São governador do estado Paulo. de São Paulo à época, né? Certo. Nós tínhamos uma pré-compra de matéria-prima que eu consegui multiplicar. E essa matéria-prima, que era a que nós utilizávamos para o rosto, ele também era a base do álcool gel. Então, Hum, durante 45 dias praticamente, a fábrica rodou 24 horas por dia fabricando o álcool gel. Então poxa, boa. foi o que sustentou a gente pelos meses à frente, porque os outros produtos já não tinham mais demanda, né? Não tinha saída. E eu lembro que na época o álcool gel, ele tava explodindo de vender, né? Sim, foi Acabou no mercado, os preços subiram porque a demanda aumentou. exatamente a matéria-prima que, um exemplo, custava para a gente 10, passou a custar 110, 150. Então, muito dessa alta não foi só do fabricante ou do varejo. Veio numa cadeia lá de trás, que a matéria-prima Sim. vinha importada, chegou com um dólar mais alto, já chegou com escassez, e só foi fazendo aquela pirâmide de custo para o consumidor. Então você conseguiu surfar uma onda da pandemia ali Sim, nós para conseguimos. rodar seus produtos. Só rodar no o álcool no Só caso, né? rodamos o álcool. Rodamos Álcool o em álcool. gel. Bacana. E Vinícius, cara, vamos falar sobre agora o tema do episódio. A gente falou aqui sobre marketing sensorial, que é o quê? Você levar sua marca, sua autoridade através dos sentidos, do cheiro, da visão, da audição. Eu, depois eu vou mostrar pra galera aqui. Você desenvolveu uma fragrância aí meio diferente, né? Conta um pouquinho pra gente. Foi. Tudo começou com uma reunião que meu departamento comercial conseguiu com o Corinthians, Esporte Clube Corinthians, para apresentar alguns produtos da linha cosmética para o time feminino do Corinthians, para as Brabas. E no meio da reunião a gente viu que a coisa não estava indo do jeito que nós queríamos, e eu tinha um plano B, que era apresentar, criar uma fragrância, criar uma identidade olfativa do Corinthians, da arena, Ou né? seja, você foi pra lá pra reunião pra poder apresentar produtos da linha cosmético para atletas femininas. Sim. E no meio da reunião não deu certo, então, Não, a gente viu que não estava dando certo, que nós não íamos conseguir atingir o objetivo de fechar um de contrato. fechar um contrato, E aí você já mas tinha preparado um plano B, já tinha um então. plano B, que era uma linha de perfumaria ou uma linha de aromatização para o estádio, né? A linha de perfumaria, muitos times já têm, muitos clubes já têm, mas a aromatização do estádio, criar uma identidade olfativa para o clube, isso não existia. Nós pesquisamos, nenhum clube brasileiro tem e internacionalmente nós não encontramos outro também.
Então era realmente um trunfo que poderia dar certo ou não, mas nós fomos com essa possibilidade na manga. Bacana. E aí? Deu certo. Deu certo. A hora que Pessoal, vou mostrar para vocês aqui, ó. Dá uma olhada no presente que eu ganhei aqui do Vinícius. Vinícius, eu não sou corintiano, mas, cara, olha que bacana isso. Eu fiquei encantado por essa caixa. Eu vou abrir para vocês aqui, ó. Em qual câmera que tá a produção? Tá na frente aqui, né? Olha isso, pessoal. Que bacana tudo isso. Aqui tem um perfuminho que eu ganhei também, de brinde. Olha só. Receituário. Olha que coisa chique que veio. Isso daqui foi tudo desenvolvido por você, Vinícius. foi, tem uma Olha equipe de só. marketing, uma empresa de marketing que desenvolveu. Esse é o aromatizador. Ele vem num. Esse daqui é um kit luxo. Então, esse aqui é uma fragrância que você borrifa na sua casa, no seu ambiente de trabalho e traz a emoção do estádio, traz a emoção da Neoquímica Arena para dentro Legal. do local. E aqui tem o para colocar também o Para colocar a varetinha, o a difusor. varetinha. Ah, legal, ó, pessoal. Varetinha. Você coloca no ambiente e ele Coloca fica no ambiente e exalando ele esse vai ficar exalando perfume. esse perfume. E como foi chegar nessa fragrância? Essa fragrância começou com um briefing, depois que nós apresentamos o projeto. E o departamento de marketing do Corinthians abraçou a gente para essa ideia. Veio o briefing, que era como traduzir a emoção, a paixão, né, e a glória de um clube do tamanho do Corinthians para mais de 40 milhões de torcedores, como levar a emoção de estar dentro da casa do povo para dentro do ambiente. Porque assim, o marketing sensorial, ele precisa acionar alguns gatilhos na cabeça do cliente para poder conduzir ele para algo. Ou seja, uma compra, ou seja, recordar alguma coisa. Então, tudo isso daí ele foi levado em conta, então. Foi. A ideia era traduzir a paixão da torcida com a raça que o clube tem, com o que o time tem dentro de campo. E foi aí que nós, junto com a nossa perfumista, chegamos nessa fragrância. Então essa fragrância hoje ela é uma fragrância em 2 momentos. A hora que você borrifa no ambiente, o primeiro momento, ele lembra a raça do time dentro de campo. Então é aquele cheiro de grama cortada. Então é a raça de uma dividida, de uma cortada de bola. E depois vem uma doçura. Essa doçura representa a paixão da torcida pelo clube. Então nós conseguimos juntar essas duas sensações, essas duas emoções dentro de um produto que virou o cheiro hoje da Neoquímica Arena. E aí você vai hoje no estádio assistir um jogo do Corinthians lá na Neoquímica, esse cheiro ele vai estar pelos corredores do... Esse cheiro está pelos corredores. Tanto nos dois lados, né, na área leste e na área oeste, são as partes fechadas do estádio. Lá você consegue sentir essa fragrância. Durante a semana, se você for fazer o tour, a mesma coisa. Legal. E eu acho que o bacana é, tipo, você tá em casa assistindo o jogo do Corinthians, você tem a fragrância ali, você perfuma, você borrifa na sua sala, pô, você tá assistindo o jogo com o cheiro da arena. Olha que bacana tudo isso. Você traz a emoção de estar dentro do estádio para dentro da sua casa. Você borrifa e você vivencia aquela emoção. Né? A gente sabe que milhões de pessoas não vão conseguir estar no estádio em algum momento, ou só vão estar em um ou dois momentos da vida. E você poder levar essa fragrância para casa, para dentro do carro, para dentro do escritório, para dentro do seu ambiente, vivenciar a emoção de estar dentro do estádio da Neoquímica de novo. Viver Bacana. aquela emoção. Legal. Vinícius, e como foi pra você receber essa notícia de que a fragrância ela ia estar sendo sentida por milhões de torcedores corintianos? Cara, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Você sabe que quando a gente sempre começa uma negociação torcendo para que ela dê certo. Sim. Mas quando ela deu certo de verdade, deu calafrio. Deu frio na barriga? Deu frio na barriga, deu medo. Porque é uma responsabilidade muito grande. Sim. Nós estamos falando de milhões de pessoas. E isso vai ficar na memória afetiva dos torcedores, de crianças que foram a primeira vez no estádio com o pai, com a família, e sentiram aquele cheiro e vão estar daqui 10, 15, 20 anos, vão sentir esse cheiro novamente e vão lembrar daquele momento. O cheiro que você desenvolveu, ele vai desencadear recordações em pessoas a vida toda. Cara, é uma responsabilidade muito grande, né? Exatamente por isso. O cheiro, né, a fragrância, ela não é processada pelo cérebro como a visão e a audição.
Primeiro você sente e desencadeia a emoção, e depois você processa, né? Isso acontece muito, por exemplo, com casa de vó, né? Que você ia na casa da avó quando você era criança e você sentia um cheiro de um pão, de um doce, de um macarrão, de uma massa, e hoje você passa perto de uma doceria ou está perto de alguma outra casa, você sente aquele cheiro, você se teletransporta automaticamente para aquele momento primeiro, e depois você Sim, raciocina. sim, sim. E eu vejo que cada vez mais as lojas elas estão aderindo a esse marketing sensorial. A gente vê a M Martin já há alguns anos já entendeu que essa é a jogada. Tem outras lojas também que entendem isso, né? Que tá lá, tá apostando no aroma específico. Exatamente, porque vivenciar isso daí é trazer essa identidade olfativa, é você converter em emoção. Então, estar numa loja, você sente emoção, e quando você ganha um presente, se esse presente tiver aromatizado, uma sacola aromatizada, na hora que você abre o presente, você sente a emoção de estar naquela loja de novo. Então, você consegue juntar o marketing com a emoção, sem que você precise pensar. Tá? O cliente, quando ele vai receber É é automático. automático. E você acha que isso daí faz diferença na trilha, na jornada de compra pelo cliente? Com Ter certeza. uma fragrância? Com certeza. Estudos provam que lojas de criança, quando você mantém um aroma mais doce, como uma baunilha, um tutti-frutti, estimula as crianças a quererem ficar na loja e faz com que os pais acabem gastando mais também nos presentes. Porque o pai e a mãe, o responsável pela criança, ele também tem essa memória afetiva de infância com doce. Então, estar numa loja comprando um presente para o filho, para um aniversário, para um presente que não seja seu, Sim. essa memória afetiva ela vai ser, de uma forma subliminar, relembrada e vai fazer com que você gaste mais nessa loja por conta disso. Bacana. E Vinícius, e para o pequeno, médio empresário que está nos assistindo aqui, como você acredita que eles devem começar a criar essa identidade sensorial? Porque assim, a gente acha que precisa de muita grana, né? Às vezes quem está assistindo a gente, poxa, Renan, não tenho muito dinheiro para investir nisso, eu gostaria de criar uma identidade sensorial, mas eu não tenho grana para investir. Como você acredita que eles deveriam começar a trilhar isso? Primeira parte é fazer o básico. É entender que o seu gosto pessoal não é o gosto do cliente. E que o cliente ele precisa se sentir bem na sua loja. Então não adianta você ter uma padaria e querer colocar um cheiro de um perfume famoso, só porque você gosta daquele perfume. Precisa fazer sentido estar na sua loja, na sua empresa, com a fragrância escolhida. E começar com o básico. Então começa com um bom cheiro, com uma boa fragrância comercial primeiro. Que seja confortável, né? Que Porque às seja vezes a pessoa vai lá, espirra um monte de perfume na loja, o cliente chega, tem até dor de cabeça, né? Precisa exatamente. pensar nisso. Exatamente. É o básico, é começar com o básico. Então, isso não só com a fragrância, mas, por exemplo, com a música também ambiente. Então, que tipo de música, aquela música faz sentido para o tipo de produto que você comercializa? A altura que essa música está sendo tocada faz sentido, né? Hoje o pessoal pensa muito em embalagem, como está no Instagram, as fotos, mas a hora que o cliente chega na sua loja, ele se sente confortável, a hora que ele chega na sua empresa, ele se sente confortável, né? Ele está sendo bem atendido, a fragrância está legal, a música tá legal, o ambiente tá organizado. Então é começar com o básico. E depois vai implementando o próximo passo, o próximo passo. Eu vejo que muito empreendedor, Vinícius, ele investe numa fachada linda, placa, assim, a frente da loja fica impecável. Só que ele peca na hora que o cliente entra da porta para dentro. Então não tem uma climatização, não tem um ar-condicionado, não tem um cheiro bacana dentro da loja, ou às vezes tem algo ali que está desarrumado. A própria música que você comentou faz toda a diferença, né? Imagina você entrar numa loja, tá lá tocando um funk pesado. Pessoal, se o público seu não for desse estilo de música, não faz sentido você colocar. Não é verdade? Exatamente. Você precisa unir o público que frequenta o seu ambiente comercial, a sua loja, com o que você vai estar proporcionando para ele ali dentro. Exato. O fato não é o que você gosta, é o que o seu cliente quer ouvir, quer sentir, como ele quer ser recebido. É isso. Eu acredito que a primeira parte é o quê? Entender o público-alvo, né? Poxa, quem está entrando na minha loja? O que esse povo quer ouvir, quer sentir? Como que ele quer ter essa experiência? Esses dias eu vi um vídeo no Instagram de uma loja lá em Dubai, não sei se chegou a ver. O cara entra no provador de roupa, tudo espelhado.
Aí ele vai lá e clica no botãozinho, começa a tocar música de balada e umas luzes piscar. Então é isso. As lojas hoje, o empresário, ele precisa se preocupar com a experiência que o cliente tem dentro. Porque concorrência existe um monte, né? E qual que é o seu diferencial? Qual que é o Diferencial. seu diferencial? Hoje nós temos uma cliente de semi-joia que tem uma fragrância exclusiva. As lojas borrifam, dentro da loja tem o aromatizador, e quando a pessoa leva o produto embora, é borrifada essa fragrância dentro da sacolinha. Quem recebe o presente sente o cheiro da loja. E a hora que essa mesma pessoa estiver dentro de um shopping e ela sentir o cheiro de uma das franquias, ela vai lembrar do presente, vai lembrar da pessoa, vai lembrar do momento. Então isso é muito importante, esse cuidado, esse zelo. Então criar essa experiência, criar essa memória para o cliente, ela tem que ser positiva. E isso vai do cuidado, da música, do cheiro, do ambiente, tudo. Bacana, legal, Vinícius. Vinícius, eu vi que você carrega elementos muito humanos na sua identidade. Você comentou lá que você é marido, pai, católico, chefe de cozinha. Como você acha que isso influenciou nessa nova etapa da sua jornada empreendedora? Cara, essa é uma pergunta que chega a emocionar, porque toda mudança passa pelo pilar que a gente tem. Então, antes de fazer uma mudança, conversei com Deus para entender se era realmente para ser feito, que se não fosse feito algumas coisas eram para acontecer ou não eram para acontecer ou era para acontecer. Conversei com a esposa, com a família, em momento de mudança. Então, eu acredito que a fé é o que movimenta inicialmente. E depois o apoio da família, o amor, a educação que eu tive pelos meus pais, para começar a mudar, para tomar uma decisão e ser justo comigo mesmo e com a minha família, porque eles precisavam saber todo o risco que uma mudança ia trazer para a nossa família. Riscos exigem renúncias, né? A gente Exatamente. precisa renunciar a algumas coisas para poder viver realmente o que a gente está buscando, o propósito real. Exatamente. Durante muito tempo eu deixei de comemorar eventos aos fins de semana para poder ter uma outra fonte de renda e complementar aquilo ali, né? Aquela vivência de casa. Então a minha filha, ela foi para a festa de aniversários da família que eu não estava junto. Houveram casamentos que eu não fui porque eu precisei trabalhar. E esse momento de renúncia, né, vai por um propósito maior. O que que eu quero para minha família e não só para mim. E isso é o que move, né? Hoje, ter a empresa, trabalhar, viajar, ir para São Paulo, ficar longe da família, não é simplesmente pro Vinícius. É para minha família, é para minha filha, para meu filho, para minha esposa. É o legado que eu vou deixar para eles. Sim. Muita gente entra nesse mundo empreendedor, quer deixar de ser empregado e virar patrão, achando que só vai ter glórias, né? E a gente vê que no mundo real não é bem assim que funciona. A gente precisa renunciar a certas coisas, a gente precisa se afastar um pouco do que a gente realmente gosta para poder conquistar aquilo que a gente almeja. Foi isso que você fez, né? Você se afastou um pouco para poder trabalhar com mais energia, mais foco, mas o sucesso veio. Você se arrepende de ter deixado por um curto espaço de tempo para viver o que você vive hoje? Não, com certeza não. Olhando hoje para trás, Valeu a pena. valeu a pena. Aonde eu estou hoje, o que nós criamos, né? O que a empresa, o que eu como empresa criei hoje, que é a primeira identidade olfativa de um clube no Brasil, e esse clube ainda ser o Corinthians, vai ser lembrado para sempre. Então é mais do que um propósito, é um legado que eu vou deixar Sim. para a empresa, para meus filhos. É uma história que realmente é, vai dar muita paixão, vai dar muito prazer de ser contada novamente. Eu vejo que os jovens hoje em dia, Vinícius, eles são muito imediatistas. Eles começam um projeto novo, eles querem ter resultados satisfatórios num curto espaço de tempo. Tipo, comecei uma empresa hoje. Renan, daqui 1, 2, 3 meses eu quero estar ganhando dinheiro, eu quero estar voando, quero ter sucesso. E a hora que isso não acontece, as pessoas se frustram, porque cria expectativa em coisas erradas, em coisas que elas não estudaram para aquilo. E aí eu vejo muito empreendedor desistir, faltando pouco para poder atingir o sucesso. E a gente sabe que tudo leva tempo, né, Vinícius? Maturidade leva tempo.
Pra você, Que foi lembrando diferente? agora, é isso. O projeto do Corinthians deu certo, né? Porque você começou a empresa em 2019. Comecei em 2019, mas deu certo agora. O Corinthians deu E a certo. gente tá em 2025. E todos os outros que deram errado, né? Tudo que eu vivenciei de errado me trouxe aonde eu tô hoje. E isso acontece com todo mundo, né? Quem quer trocar de profissão, quem quer começar um novo negócio, quer fazer um novo projeto, não é abandonar tudo que você fez até aqui. É pegar tudo que você fez até aqui e começar com uma bagagem muito maior. Então, tudo que deu errado me levou ao momento de uma reunião estratégica. Eu sabia exatamente o que eu ia fazer em cada momento da reunião. Então, eu já fui pensado, eu já fui pensando, já fui planejando antes tudo o que ia acontecer, o que poderia acontecer. E isso vem muito da informática. Então, essa lógica do se e se não, se isso, faça aquilo, se não, faça aquilo Ou outro. seja, a informática te ajudou nesse momento, A então. informática me ajudou em estratégias. Então, eu sei, antes de começar um projeto, de abordar um cliente, fora todo o conhecimento depois que eu fui buscar de relacionamento humano, mas a lógica, ela ainda é a base disso tudo. Então, se isso aconteceu, o que que eu faço? Se isso não aconteceu, o que que eu faço? Então, estar para aquele momento, eu estava preparado para aquele momento. E o que me preparou para aquele momento foi todos os tombos que eu tinha tomado até então. Todos os acertos, todos os nãos, todos os sims, todos os projetos que deram sucesso, todos os projetos que foram fracasso. Tudo isso me levou para aquele momento. E aquele momento foi decisivo. Foi um preparo, né? Eu vejo muita gente esperar a oportunidade para poder se preparar. E eu acho daí completamente errado. Na verdade, você tem que se preparar primeiro, você tem que ter substância para a hora que chegar a oportunidade você tá pronto. Foi o que aconteceu com você. Tem aquela frase, aquele jargão, a pessoa fala, cavalo arriado só passa uma vez. Só que o cavalo só passa, ele passa arriado várias vezes. Várias A vezes. pergunta é quando você está pronto para pular nele? Em que É momento isso. você está pronto para subir na sela e realmente galopar com esse cavalo? Né? Ele vai passar arriado. Se você não souber o que você vai fazer em cima dele, não vai fazer diferença nenhuma. E oportunidade não é perdida, né? Se você não conseguir subir, se você não conseguir pegar ela, outro vai pegar. Exatamente. Isso vai passar, outro vai pegar, outro vai fazer e você vai se arrepender. Aí sim é o arrependimento de não ter feito, de não ter tentado. Sim. E hoje, com esse projeto novo, com a sua empresa estruturada, quais são os próximos passos? O que que você está mirando no futuro? O futuro é muito grande, né? Nós abrimos um nicho de mercado que não existia. Então nós temos todos os desafios de um produto inédito. O Corinthians foi o primeiro O clube Corinthians é o de primeiro clube de futebol. futebol a ter uma identidade olfativa, a ter uma fragrância dele. Existem perfumes, existem outros produtos com cheiro de clube, mas um que remeta efetivamente e afetivamente ao clube é o primeiro. Então, essa abertura de mercado deu uma visibilidade muito grande para nós. Então, nós estamos almejando agora os próximos clubes, os próximos passos, e o futuro são clubes internacionais também. Que bacana. Vinícius, eu dou consultoria e converso com muitos empresários. E uma pergunta que eu sempre ouço é: Renan, quais são as oportunidades boas que tem no mercado hoje em dia para eu poder investir? E eu falo, Vinícius, que as oportunidades, elas não surgem do nada. Elas precisam ser criadas. E eu vejo que você criou uma oportunidade na sua frente ali, porque é o que você falou, não existia nada do tipo para clube de futebol. Você foi lá com a sua determinação, com o seu conhecimento e criou essa oportunidade. Eu acho que é isso que falta para muito empresário hoje em dia. Ao invés de ficar reclamando da economia, ficar reclamando da concorrência, ficar reclamando que não tem cliente, poxa, vai lá e cria oportunidade para você poder surfar uma onda que ninguém está surfando. Porque olha só as chances e as oportunidades que você está tendo a partir de uma ação só. Exatamente. Enquanto todo mundo. A história da paleta mexicana. Um abre uma paleta mexicana, de repente tem 10 na rua. Né? Quem que ganhou dinheiro, quem que permanece, quem foi o primeiro. Sim, a gente falou sobre isso daí no episódio passado. Veio um Quem, estrategista de marketing aqui, ele quem falou: foi o Renan, primeiro? paleta mexicana. Quem foi o primeiro? O Quem foi primeiro o ganha primeiro? Quem dinheiro. criou foi o que ganhou dinheiro. Ele entendeu, até às vezes, até que era o momento certo de sair e montar um outro negócio, enquanto o pessoal ficava se degladiando. E a mesma coisa aconteceu conosco. A hora que surgiu a oportunidade dessa reunião, falei, pessoal, vamos montar, vamos preparar o material
que eu preciso apresentar. Se vai dar certo ou não, nós vamos saber depois. Mas nós não podemos perder essa oportunidade. Aí, com a parceria de casa de fragrância, de outros fornecedores, nós conseguimos, no prazo que precisava, levar o produto. Então, é criar oportunidade. O não nós já tínhamos, de qualquer forma. E um produto novo é desbravar o desconhecido. Então, é entender cada momento. O próximo passo vai ser sempre depois do outro. Nunca você não sabe o que já tem O pra frente. desafio não acabou, né? Você Não. vai enfrentar vários desafios aí na construção dessa marca, Exatamente. né? E com esse projeto em si, entender também mais como funciona o mercado, né? Porque hoje a gente não está falando só de um aromatizador, um cheiro de baunilha, de bergamota, um cheiro de uma inspiração de uma casa famosa, mas nós estamos falando de uma identidade, né? E lidar com um torcedor, a gente é diferente, porque nós estamos lidando com emoção. Nós vendemos emoção, não é só um cheiro. Entendi. E esse cheiro, Vinícius, ele é disparado lá na arena, né? Ele é borrifado lá na arena, mas a gente pode encontrar ele em outros lugares também. Ele vai ser encontrado nas lojas oficiais do Corinthians? Isso, ele já está dentro de muitas lojas da Rede Poderoso Timão. Então, se quem está assistindo a gente lá quiser comprar essa caixa aqui, ele pode ir numa loja oficial do Corinthians e adquirir. Sim, essa caixa ela está exclusiva pelo site casadafiel.com.br e ela é um kit luxo para presente, para corintiano, para você que é corintiano, ou você que tem um amigo, um filho, um parente, um pai que é corintiano e merece um produto desse. A sensação de estar no estádio da Neoquímica Arena, pode comprar. Tem também na rede varejistas, em algumas redes varejistas também você já encontra esse produto. A linha é uma linha grande, então ela tem a linha luxo, que é a linha vidro, tem a linha de plástico, de PET, tem a linha de refil. Então cada loja tem o seu grupo de produtos, mas você vai encontrar a mesma fragrância em todos os produtos. Ou seja, todo torcedor que quiser adquirir, ele pode ir lá e vai encontrar uma infinidade Sim. de valores, de variações. Valores, variações, tem presente de R$ 24,90. Nenhum corintiano vai ficar sem. Não. A ideia é que o corintiano leve para casa a emoção de viver e de estar na Neoquímica Arena. Só quem vive e quem já esteve lá com 50 mil pessoas gritando gol e cantando sem parar o tempo todo, sabe o que eu estou falando agora. Então essa emoção nós estamos permitindo, né? Nós criamos para levar essa emoção para casa de todo mundo. Bacana, legal. Vinícius, e agora o momento o mentor. Se você pudesse dar uma dica para o empresário que está assistindo a gente em casa, que dica você daria, inspirado em tudo que você viveu, em toda a sua trajetória e o que você está vivendo hoje? Porque eu acredito que hoje você está vivendo o ápice do que todo empreendedor, empresário gostaria de viver, que é o quê? O lançamento de uma grande marca, um grande produto. A gente sempre sonha com a galinha dos ovos de ouro, né? Eu acredito que esse início desse projeto é isso aí, é a galinha dos ovos de ouro. Que dica você dá pro pessoal que está assistindo a gente agora? Siga mais sua intuição, siga o seu coração, acredite em você e cerque-se de pessoas que também têm o mesmo sonho. Você nunca vai conseguir voar alto se você não tiver pessoas que também estejam dispostas a voar alto com você. E a sua família é a sua base. Acredite nela. Bacana. Se você pudesse dar uma dica pro Vinícius, que começou lá em 2019, quando adquiriu a indústria de cosmético, que dica você daria? Porque assim, você viveu várias coisas, né? 2019 pra cá, são 6 anos? 6 anos. 6 anos. Errou muitas coisas, acertou outras. Escutar um pouco mais. Escutar. Escutar. Depois que eu comecei a escutar realmente, não só ouvir, a entender o que as pessoas falavam, não só as pessoas, mas o próprio mercado, as coisas começaram a andar melhor. Porque é muito fácil para você se perder numa infinidade de opções. Ativos, fornecedores, clientes. Porque todo mundo chega para você e fala assim, pô, você podia fazer tal coisa que seria legal. Mas isso é o que o mercado? Né? Você ouviu o mercado? Entendeu uma tendência? Então, antes de dar o primeiro passo, o que eu fazia antes, que era planejar mais,
antes de dar o próximo passo, durante um tempo eu comecei a ir exatamente como a maré ia. Então, o mercado começou a lançar tal coisa, a paleta mexicana. Pô, vamos lançar também. Fazia uma pequena modificação. Ah, agora é o pistache, né? Tudo é pistache. Tudo é Então, pistache, é verdade. tudo é pistache, né? Teve uma época recente agora que era o morango do amor. Todo mundo morango do amor. Então, creme com morango do amor, shampoo morango do amor, shampoo de pistache, creme de pistache. E entender o que você precisa fazer para se manter no mercado e o que você consegue fazer de inovação para se diferenciar. Então, se eu pudesse voltar para trás e ter falar para mim mesmo, olha, antes de fazer, escute mais. Escute e raciocine mais antes de lançar. Que hoje é o que a indústria faz, hoje é o que nós fazemos. Antes de lançar um produto, estudamos o mercado, tendência e depois lança. Entendi. E escutar das pessoas certas, né, Vinícius? Porque, assim, muitas pessoas vão vir e vão dar palpite no seu negócio. Mas aí você precisa olhar e entender, poxa, essa pessoa, ela vai me dar destino? Ela vai me levar para onde eu gostaria? Ou ela só tá vindo aqui cornetar o meu negócio, me colocar para baixo? Não é verdade? Porque tem muita gente que joga pedra, não é? E é o que a gente fala do mentor, né? Ter o mentor certo, né? Cercar-se de pessoas certas, Pessoas boas, de né? pessoas boas, né? Ah, um elefante nunca vai te ensinar a voar. Isso é fato. Então, se você quer voar, você precisa estar com quem voa. Então, e não adianta você querer fazer as coisas sem ter um conhecimento prévio, sem ter uma instrução antes disso. Sim, eu falo que maturidade a gente adquire de duas formas. Uma delas é vivendo, gastando tempo e gastando dinheiro. Nesse caminho é mais difícil porque você aprende, você erra, isso daí vai te levando tempo. E uma segunda forma é você tendo um mentor na sua vida. Uma pessoa que já viveu aquilo que você está passando para poder te orientar, te dar dicas e te mostrar o melhor caminho. Tendo um mentor, você vai economizar tempo e dinheiro. E a gente sabe que no mundo dos negócios, tempo e dinheiro significa muito, né? É a mesma coisa. Tempo é dinheiro. Tempo é Né? dinheiro. Tempo é dinheiro. E o mentor, muitas vezes, ele não precisa ter vivenciado aquilo. Mas ele tá de fora e olhar e falar assim: olha, daqui de onde eu tô vendo, do ponto A, você não vai chegar no ponto B que você tá querendo. Isso. Vai precisar ajustar a rota, se você realmente quiser ir para lá. E aí é a oportunidade que você tem de parar, pensar e ver se realmente você quer ir para lá ou não. É como se fosse um GPS, né? O GPS É, ele vai te dar vários caminhos para você chegar no mesmo destino. Mas e aí? Será que você tá indo pelo caminho certo? Você tá pegando um atalho que vai te levar para um lugar ruim? É a exato. mesma coisa, A mesma coisa. né? E eu vejo hoje, Vinícius, que tem muito empresário que gosta de encurtar caminho, né? Ele quer pegar atalhos. Só que os atalhos, eles são traiçoeiros. Eles podem não nos levar para o destino correto. E aí muita gente acaba se frustrando e desistindo, né? Porque surgem atalhos, né, no meio da nossa jornada empreendedora. Não surge? Isso é o tempo todo, né? São as tentações, né? Isso já é bíblico, né? A tentação vai aparecer para você e você tem que discernir se aquilo ali realmente é uma boa escolha. Sim. E aí é onde faz a diferença realmente o propósito. O que você vai fazer com esse atalho? Para onde que esse atalho vai te levar? A curto prazo ele pode te dar uma recompensa financeira muito grande. Mas a longo prazo você vai conseguir se olhar no espelho, você vai conseguir olhar para sua família e, E deitar, e colocar deitar, sua cabeça no colocar a travesseiro cabeça e dormir, tranquilo? né? Eu falo e escuto muito de pessoas, né, que parte do sucesso de um homem é a esposa que ele escolhe. E se a gente parar para pensar, você tá deitada, você dorme do lado de uma pessoa e essa pessoa confia em você plenamente e você Sim. confia nela plenamente. O que poderia ser se você não confiasse? Você conseguiria dormir? Então isso faz parte do mundo dos negócios também. A pessoa que se relaciona com você, você confia nela cegamente? Você pode confiar? Você vai conseguir chegar em casa depois e olhar para sua família e deitar, dormir, ter paz de espírito? Sabendo que tá fazendo coisas que não edificam o lar, né? Exatamente. Você tem sócio, Vinícius? Hoje não mais. Não mais. Hoje não Você tem teria mais. sócios? Hoje talvez não mais. Não. Não Para mais. quem tá assistindo a gente, que dicas você daria para quem tá pensando em montar um negócio com um sócio ou tá pensando em colocar uma pessoa para dentro do negócio? Hoje, para você ter um sócio, a pessoa tem que ser muito parceira. Ela tem que complementar algo que você não tem.
seja dinheiro, seja instrução, só que você precisa pesar. O dinheiro que falta para você hoje, você conseguiria através de um outro recurso, de um banco, de uma financeira, de um empréstimo? Porque se for isso e tiver dentro da sua capacidade, não faz sentido você ter um sócio. Hoje, se eu tivesse um sócio, seria um sócio de smart money. Alguém que traria uma possibilidade de crescimento exponencial para o meu negócio. Sim, um investidor. O investidor. Aí faria sentido. Agora, ter um sócio mesmo, eu tive uma vez na minha vida, que é o meu compadre, inclusive. Nós éramos sócios da empresa de informática, e depois fomos sócios da indústria, e depois nós separamos a sociedade. Ele é uma pessoa que eu tive uma sociedade que nós conversávamos antes, quando nós não éramos. Ó, se um dia eu for ter sócio, e ele falava a mesma coisa. Se um dia eu for ter sócio, vai ser você. Se for outro, para mim não dá. Ah. E assim aconteceu, e do mesmo jeito que começou, a gente terminou a sociedade e continuamos amigos, somos compadres até hoje. Isso é bacana, né? Exatamente. Não terminar na Não, briga. não acabou, né? É porque foi um período que nós vivemos, foi um momento excelente da nossa vida e acabou, né? A parte de negócios acabou, mas a amizade continua. Mas isso que você falou da grana, de escolher um sócio por causa da grana, faz todo sentido. Outro dia eu tava numa consultoria com um cliente meu e ele falou: Renan, eu preciso urgente de um sócio. Eu falei, mas por que você precisa de um sócio, né? É porque eu tô precisando de dinheiro aqui na empresa. Então eu preciso de uma pessoa para poder entrar junto, colocar dinheiro na minha empresa para eu poder fazer alguns investimentos que eu tô precisando nesse momento. Aí eu falei para ele, não faça isso. Porque se você precisa de um sócio para colocar dinheiro na empresa, você procura um banco. É muito mais fácil, muito mais seguro você contratar e pegar dinheiro de um banco do que você colocar uma pessoa diferente aqui. Quando você vai escolher um sócio, você precisa pensar numa pessoa que vai agregar no seu negócio, com conhecimento, com estratégias, com uma visão diferenciada. A partir do momento que você olha para um sócio só pensando em dinheiro, eu acredito que o negócio ele toma um caminho diferente que não seja um dos melhores. É por isso que o melhor dos mundos é um sócio investidor, Sim. né? Alguém que injeta dinheiro na empresa, mas que tem uma visão, que vai te puxar a orelha, que vai te colocar um caminho, Que né? vai te dar Que vai direcionamento, né? é um mentor que vai estar com você o tempo todo. Então, em vez de Perfeito. você pagar um mentor, você vai ter um sócio ali com muito mais conhecimento, com alguém que já vivenciou tudo que a gente precisa para crescer. Ele já tomou as pancadas por nós e vai fazer o crescimento da empresa com o dinheiro dele, né? Em vez de colocar em um banco realmente a taxa de juros, aí você tem um sócio que ele vai fazer tudo isso por você. Bacana, legal. Vinícius, você que está nesse mundo empreendedor, mundo dos negócios, você vê hoje, eu vou te fazer a pergunta que um cliente meu me fez outro dia. Você vê no mercado hoje oportunidades diferenciadas em certos nichos? Muito, muitas, muitas. É difícil, às vezes, até focar, né? Porque dentro da área de cosmético, eu consigo ajudar muitas empresas a exponenciar negócio. Uma delas é com marketing olfativo, outros produtos são brindes personalizados, coisas que as empresas não fazem, que são mimos muito baratos, que poderia agregar a identidade, agregar a marca E que você faz lá na sua que indústria. eu faço lá na indústria. Então, o pessoal que está assistindo a gente agora, quiser te encontrar, como que eles fazem para entrar em contato com você hoje? Hoje, para entrar em contato através da 14 3227 3388, o WhatsApp da empresa, lá vai cair no atendimento e daí vai direcionar se é para comercial, se é para marketing, se quer ter a própria marca. Por exemplo, hoje eu tenho, por exemplo, salões de cabeleireiro que querem começar a ter uma marca própria para vender o shampoo, vender o gel. Ah, tem isso também. Tem isso também. Nós fazemos uma produção pequena, né? Porque muitas indústrias maiores precisam de um lote muito grande de primeira produção. Nós temos maquinários que eu consigo fazer uma produção menor. Então, dou essa possibilidade, né, das pessoas começarem a empreender por si só. Então, ela tem já um salão, já tem um cliente, já compra de uma marca. Ele vai criar um produto dele, esse produto vai ter a marca dele, e ele vai poder vender para outras lojas, para outras empresas e vai criar mais uma fonte de renda. Então, às vezes eu chego para visitar um cliente para uma coisa e falo, poxa vida, e se a gente fizesse isso? E se a gente fizesse aquilo? Então, de certa forma, eu também sou um mentor de outros negócios. Quando eles chegam até mim buscando um produto, entender o que ele precisa realmente, às vezes ele não precisa nem daquilo que ele está buscando, e realmente dar uma consultoria para ele de qual é o produto certo para o nicho dele.
Bacana. Às vezes a pessoa tá ali com a cabeça tão fechada, né? Focada que nem no nicho de cabeleireira. Ela tá ali e ela tem um mundo de oportunidades, né? Olha isso, criar uma marca de shampoo com o nome do salão. Ou então, enfim, existem N possibilidades, né? Que você pode ajudar através da sua indústria. Sim, a própria questão de aromatização, né? A pessoa às vezes chega querendo um produto X específico, mas eu quero dar um creme de mãos para os meus clientes. Não é nem o perfil da loja das pessoas usarem um creme de mãos. Então ela vai ganhar um produto que não agrega. Eu quero uma amostrinha pequenininha. Quantas amostras a gente tem guardada na gaveta que nunca usou? Sim. Então esse direcionamento também para o cliente passa pelo nosso comercial e ajudar realmente o cliente a crescer, a fazer diferença no negócio dele. Bacana. Vinícius, rede social da sua empresa. Fala pra gente aí. Rede social da minha empresa, @artestratos e @casadafiel.oficial. Que vai encontrar os produtos Que vai Corinthians. encontrar os produtos da Casa da Fiel. Bacana. Vinícius, cara, que podcast show de bola, hein? A Que gente isso. nichou bastante aqui, produto novo, indústria, cara. Sua história é muito bacana, de superação. Eu acompanho você há algum tempo já, a gente se conheceu lá no Sebrae, né? Sim, Acho que foi no Empretec. Empretec, a gente fez Empretec Empretec. junto em 2021, foi? Foi Ou 22? Não, foi 21, foi no pós-pandemia, né? Pós-pandemia, foi 2021, quando a gente se conheceu. E, cara, eu acredito que a gente carrega a mesma sintonia, a mesma energia de querer vencer, de ir pra cima, de nunca desistir. Embora surjam as dificuldades, a gente sempre tá lá em cima, querendo fazer a diferença. Eu acredito que isso a gente leva pra vida toda, né? Eu tenho certeza. Essa amizade que a gente construiu lá foi realmente, bateu muito certo. A gente acabou não ficando no mesmo grupo, Sim. mas teve uma sintonia muito grande, né? E acredito que isso se perpetuou depois, né? A família crescendo, né? O meu pequeno agora está com 1 ano e 8, 1 ano e 9, né? Eu lembro quando você foi visitar a empresa, a gente lá, sua esposa estava grávida, Sim, da minha menina, né? da sua menina. Bacana. Então, essa sintonia de família, de negócios, de propósito, bate realmente muito. E o medo dá. Toda mudança dá um medo muito grande. Vai com medo mesmo, né? Vai com medo mesmo. Não faz diferença, né? Se tiver com medo, vai com medo mesmo. Se tiver sem medo, vai sem medo. Quer dar algum recado pro pessoal que tá assistindo a gente? Último recadinho? Cara, último recadinho, acredite em você. Não tenha medo. Viva cada momento. Tirando aquele clichê de viva cada momento como se fosse o último, mas prepare-se e seja feliz. Tem que fazer o que gosta, tem que fazer o que ama. Legal. Se o que você está vivendo hoje não te faz feliz, esse é o primeiro sinal que você precisa mudar. Prepare-se, mude e seja feliz. Show de bola. Você que acompanhou esse podcast até o final, não se esqueça de deixar o seu like aí no YouTube, se inscreve no canal e se você quiser acompanhar todos os cortes, eu vou deixar o QR Code aí no canto da tela para você poder escanear e já entrar no nosso Instagram também, o Mentor Podcast. Então, Vinícius, cara, muito obrigado. Foi um prazer te receber aqui novamente. Muito Tamo sucesso nesse novo projeto. Obrigado. E espero te ver aí voando muito alto enfim, a gente vai se encontrar muito ainda. Não, eu tenho certeza. Isso, espero que no podcast 120, 130 eu esteja de volta aqui contando como que foi. Com certeza. Os outros clubes que a gente já vai estar fazendo. É isso aí. E trazendo uma fragrância exclusiva pro podcast de vocês, com certeza. Show, olha só. Ó, spoiler, hein, pessoal? Fragrância exclusiva do podcast. Ó, vou cobrar, hein? Vinícius, obrigado, cara. Pessoal, então o nosso episódio fica por aqui hoje. Muito obrigado pela sua presença, por você estar aqui com a gente. Te aguardo no próximo episódio. Tamo junto, pra cima.